Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Kelvin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 relatos de pessoas que já trabalharam ali no IML ou que têm alguma experiência dentro do IML. Você conhece alguém ou trabalha no IML? Tem alguma história para contar relacionada? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e quem sabe não pode ser um tema para um próximo vídeo. Mas antes da gente começar eu queria pedir para você deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos toda semana para vocês, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui com a primeira história. Pode me chamar de Rodrigo M. Não vou dizer o meu nome completo nem o estado onde isso aconteceu. Só te peço que diga no vídeo que sou de Santa Esperança, no interior do Sudeste. É um nome falso, mas preciso disso para proteger meu emprego. Eu tinha 29 anos quando isso aconteceu. Meu turno começava à meia-noite. No IML, ninguém gosta dos plantões noturnos, não apenas pelo silêncio pesado, mas é porque é um horário em que chegam os corpos mais complicados. Acidente de estrada, conflitos de bar, briga entre familiares e uns casos que nem a polícia sabe direito onde encaixar. Naquela noite, o perito que deveria estar comigo faltou e eu fiquei sozinho. Não é permitido, mas acontece. O setor é pequeno, interiorzão, sabe? E às vezes a escala ficava capenga. Por volta de 1h40 da madrugada, a campainha metálica tocou. Era a polícia chegando com um corpo. Trouxeram dentro de um saco preto, daqueles reforçados. Disseram apenas que o encontraram largado em um terreno baldio, mas sem documentos. Não era incomum. Assinei a entrada e levei para a sala fria. Coloquei no saco da mesa de metal e alguma coisa me incomodou. O saco que ele estava leve demais para ser um adulto, mas não muito leve. Era como se o corpo tivesse densidade errada, entende? Como se estivesse rígido de um jeito meio esquisito. Eu abri o zíper e dentro havia um homem magro, talvez nos 40 e poucos anos. A pele dele era muito pálida, quase sem sinais. Roupas simples, sem marca. O rosto parecia de alguém que tinha morrido assustado demais. Só que ele não tinha nenhum ferimento, nada. Nenhuma marca de agressão, nenhum hematoma. Nada que justificasse ele estar morto, pelo menos por pancada ou alguma coisa do tipo. A polícia não deixou ficha, não anotou suspeita, nada. Só largaram o corpo ali e foram embora rápido demais. Quando eu fui puxar o corpo para a bandeja de aço, os dedos da mão dele escorregaram dos meus, como qualquer corpo faria, mas acontece que os dedos dele produziram um som muito seco quando bateram na mesa, como se eles fossem rígidos demais. Eu me assustei, mas continuei. Eu fiz o exame externo básico. Não estava gelado como deveria, considerando o horário e a temperatura da sala. A pele parecia morna, não estava quente, mas parecia morna. Só que morno de um jeito meio errado, sabe? Como uma pedra que fica guardada dentro de casa. Não fria, não quente, só tá ali, presente. Bom, e foi aí que eu notei uma coisa que me arrepia até hoje. Por baixo dos dedos dele, por baixo das unhas, tinha terra fresca, era uma terra escura, úmida. Como se ele tivesse sido enterrado ou cavado alguma coisa. Eu anotei no relatório e continuei. Por volta de 2h50, eu fui buscar no computador o formulário de identificação provisória. Quando eu voltei, a sala estava num completo breu. A chave geral nunca caiu antes, nunca. O gerador deveria ter ligado. A luva estava pelo chão, o saco estava no chão e a bandeja de aço estava vazia. Eu congelei. Na hora minha mente foi para uma coisa pior. Alguém entrou, roubou o corpo, talvez para ocultar evidências. Isso acontece, muito mais do que as pessoas imaginam. Gente que mexe com coisa errada, crime organizado, disputa de família. Mas naquele momento eu juro que eu vi alguma coisa. Um arrastar leve, como pés descalços no chão frio. Estava vindo de dentro da sala de necrópsia, que estava completamente escura. Minha voz saiu meia trêmula e eu disse: "Tem alguém aí?" E ficou um silêncio. Depois só um único som. Toque. Como um dedo rígido tocando a mesa de aço lá dentro. Foi o mesmo som que eu senti quando eu segurei a mão do morto e ela soltou a minha mão e bateu na mesa. Naquele momento uma coisa ficou muito clara para mim. Eu estava sozinho naquele prédio. Não tinha como aquilo ser brincadeira de colega porque não tinha ninguém de plantão. A porta da rua estava trancada e o corpo tinha sumido sem deixar nenhum rastro. Mas quando eu dei um passo para trás, tropecei em alguma coisa. O próprio saco mortuário. Fechado, zíper fechado, mas vazio, como se o corpo tivesse simplesmente se levantado e ido embora com as próprias pernas.
Meu coração parecia que ia sair pela garganta. Eu não conseguia entrar na sala escura, não adianta, eu não consegui. Eu não sou covarde, eu trabalho rodeado de cadáveres o tempo todo, mas aquilo ali fugia de qualquer protocolo. Ou era uma invasão criminosa muito bem planejada, ou era algo que eu não sei explicar até hoje. Quando o gerador finalmente ligou sozinho, já era 3h06 da manhã e a luz voltou. Fui até a sala de necrópsia, tremendo, tentando pensar racionalmente, e o corpo estava lá, deitado na bandeja exatamente como antes. Mesma posição, mesmo ângulo da cabeça, como se nunca tivesse saído dali. Mas agora tinha uma coisa diferente. A mão esquerda estava levantada um pouco acima da barriga, levemente fechada, como se estivesse segurando alguma coisa. Eu cheguei mais perto, eu não queria abrir a mão dele, mas o meu trabalho exigia. Quando abri, tinha um torrão de terra fresca e ela caiu no chão. A mesma terra que tinha debaixo das unhas dele, só que agora era muito mais terra, como se tivesse arrancado a mão cheia de algum lugar de terra recém-mexida, sabe? Como se ele tivesse cavado ou acabado de cavar alguma coisa. Nesse momento eu simplesmente travei. Minha mente ficou em pânico, mas o meu corpo estava gelado. Eu não chamei a polícia, não chamei ninguém. Eu só fechei a mão dele, cobri o corpo e esperei o plantão acabar, olhando para a porta o tempo todo, rezando para nada se mexer de novo. No dia seguinte, quando o pessoal do turno da manhã chegou, o corpo já tinha sido liberado, sem passar pela minha mesa, sem registro de identificação, sem autópsia, sem autorização, sumiu do sistema como se nunca tivesse existido. Eu perguntei sobre quem liberou e a resposta foi o seguinte: não tinha corpo nenhum aí, Rodrigo. A sala estava vazia. Eu nunca mais trabalhei sozinho à noite. E até hoje eu me pergunto se aquilo foi alguém invadindo o IML, se a polícia estava tentando encobrir alguma coisa, ou alguma coisa que simplesmente não deveria estar lá. Só peço que não fale meu nome verdadeiro no vídeo. No interior todo mundo se conhece, eu não quero ninguém batendo na minha porta perguntando sobre o morto que voltou a se mexer. Galera, trabalhar em IML, se tem uma coisa que eu nunca vou trabalhar em IML, parceiro. Eu posso ser qualquer coisa nessa vida, agora trabalhar em IML não é uma coisa que eu vou ser qualificado nunca. Jamais trabalharei em IML, Deus me livre. Você imagina trabalhar o tempo inteiro com corpo, trabalhar o tempo inteiro com gente chegando lá, gente esquisita e tal. Nossa, cara, bizarro. Mas beleza, vamos continuar aqui com a próxima história. Pode me chamar de César do Espírito Santo. Eu tinha 32 anos quando isso aconteceu. Nunca contei isso pra ninguém, só escrevi porque não consigo mais dormir direito. Trabalhei por quase 6 anos no IML de uma cidade pequena do estado. Era um turno tranquilo na maior parte das noites, mas naquela madrugada de julho, alguma coisa foi diferente. Era 2h20 da manhã quando a polícia trouxe um corpo encontrado em uma estrada rural, perto de uma plantação de eucalipto. Disseram que a vítima parecia ter sofrido um mal súbito, mas a expressão no rosto indicava o contrário. O policial chegou a comentar baixinho antes de ir embora: esse aí parece que viu coisa errada. Eu não respondi. Peguei o corpo, preenchi a entrada e levei para a sala fria. Ele era um homem entre 50 e 60 anos, sem documentos, roupa simples, pele marcada pelo sol, parecia mesmo um trabalhador rural. Só que tinha alguma coisa na pele dele que eu nunca tinha visto. Pontos muito pequenos, quase como queimaduras circulares, mas não eram cortes, não eram perfurações, pareciam queimaduras de cigarro, mas com um padrão geométrico demais, como se ele tivesse encostado nele várias vezes a mesma sequência. Eu guardei isso na mente e comecei o processo. Quando eu comecei a limpar o corpo, notei uma particularidade. Os olhos dele estavam completamente abertos e estava vidrado, mas o estranho não era isso, era a posição das pupilas. Elas estavam viradas para cima, como se ele estivesse olhando para o teto no exato segundo em que morreu. Isso não era incomum. Mas o problema é que conforme eu movimentava o corpo, os olhos dele pareciam acompanhar. Eu sei que reflexos podem acontecer, sei que os músculos às vezes relaxam, mas aquilo não era relaxamento, era sutil demais, era intencional demais. Às vezes eu olhava para o rosto dele de volta e tinha a sensação clara de que ele estava me olhando de um jeito bem direto, mesmo sem mover o pescoço. Por volta de 3h10 da manhã, quando eu preparava os instrumentos para o exame, eu ouvi um som atrás de mim. Era o barulho das unhas dele batendo no metal da bandeja. A minha espinha congelou na hora.
Não foi forte, não foi violento, foi quase delicado, como se os dedos estivessem tremendo ou tentando chamar minha atenção. Então eu disse em voz alta: deve ser o reflexo, só o reflexo. Mas eu sabia que não era. Me aproximei devagar e vi que a mão dele estava diferente. Os dedos estavam encolhidos, como se estivessem apertando alguma coisa invisível. Quando eu virei o corpo dele de lado para checar a coluna, eu ouvi uma coisa que só de lembrar me faz arrepiar. Uma respiração curta, baixinha, que parecia sair do fundo da garganta dele. Eu recuei com tudo, encostei na bancada e deixei cair os instrumentos no chão, e o metal ecoou pela sala inteira. A respiração cessou na mesma hora e o corpo voltou à imobilidade total, como se nunca tivesse se mexido. Mas aí veio a pior parte. Do nada, sem qualquer ruído mecânico, as luzes da sala piscaram, mas não apagaram, elas só piscaram. Uma vez, duas vezes. Na terceira, eu ouvi bem perto do meu ouvido esquerdo: não olha. Uma voz rouca, fraca, masculina, mas não vinha de alguém atrás de mim. Vinha da direção da mesa, a direção do corpo. O corpo que tecnicamente estava morto havia pelo menos 5 horas. Eu precisava terminar o exame, não podia simplesmente abandonar tudo. Então respirei fundo, segurei o medo e cheguei mais perto. Quando tirei o pano do peito dele, notei uma coisa que me fez largar o bloco de anotações. Uma marca nova, bem no centro do tórax. Parecia uma tatuagem, mas não estava lá antes. Era um círculo pequeno, perfeito, com 3 traços internos. Lembrava um símbolo antigo, talvez indígena, mas a pele ao redor avermelhada, como se tivesse sido marcada poucos segundos antes. O morto parecia ter sido queimado por algo depois de chegar no IML, ou durante. Quando cheguei mais perto para olhar, o símbolo pulsou. Eu juro por tudo que é mais sagrado que a marca pareceu se contrair, como se a pele estivesse respirando. Nesse exato momento, a boca dele abriu 1 centímetro. Não foi espasmo, foi lento, foi controlado, como se ele estivesse prestes a falar. Eu dei 2 passos para trás, quase tropeçando. As luzes apagaram completamente, escuridão total. Eu fiquei parado sem saber se corria ou se esperava. Meu cérebro gritava para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Então, no completo breu, eu ouvi de novo: não olha para mim. Silêncio. E depois, como se estivesse bem na minha frente: olha atrás. Eu gelei. Girei devagar contra minha vontade, esperando ver alguém, alguma coisa, qualquer coisa. Mas quando as luzes voltaram, do nada, não tinha ninguém atrás de mim. E quando eu olhei para a mesa, o corpo estava virado de lado, de um jeito que eu não tinha deixado, como se ele tivesse virado sozinho diretamente para a porta, como se algo ali tivesse entrado ou saído. No relatório oficial, escrevi a causa da morte como indeterminada e não mencionei nada do que aconteceu. No dia seguinte, quando o perito-chefe chegou, encontrou o corpo com a marca no peito desaparecida. Sumiu como se nunca tivesse existido. Eu pedi transferência de turno e até hoje sempre que acordo de madrugada, sinto que tem alguém lá parado no quarto, do lado da minha cama, esperando eu olhar para o lado errado. Então, galera, o que vocês acharam dessa história aqui de ML aqui? Essa segunda história, pelo visto ali, essa já é alguma coisa mais voltada para ritual ou alguma coisa parecida, né? Essas marcas aí que surgiram no corpo dele, lembrou até aquele filme, eu acho que é Estigmata, um filme bem antigo já. Essa história parece ser um pouco mais voltada pro sobrenatural mesmo, alguma coisa talvez relacionada à bruxaria, algum cadáver vítima de bruxaria, pelas marcas aqui que ele descreveu, né? Vamos para a terceira e última história agora. Meu nome é Leonardo, sou do interior de Goiás. Essa história aconteceu quando eu tinha 27 anos, no meu primeiro ano trabalhando no IML. Trabalhar no IML muda a cabeça da gente. Tem coisa que você não esquece, mesmo que queira. Mas em uma noite específica, eu queria poder apagar da memória. Era o fim de um sábado, quase 1h da manhã, quando chegou um chamado urgente da polícia. Tinham encontrado o corpo na beira de uma estrada rural, próximo a um trecho sem iluminação, onde aconteciam muitos acidentes. Um lugar onde a população daqui evitava a noite. Trouxeram o corpo para mim porque o perito estava atendendo outro caso. A polícia não disse muita coisa, apenas que o homem foi encontrado de bruços no mato, perto de uma valeta, sem sinais claros de violência, mas comentaram uma coisa estranha.
corpo estava quente mesmo com a noite fria. Anotei mentalmente, mas não dei muita importância. Os corpos às vezes retêm o calor por um tempo, ou era isso que eu queria acreditar. Quando eu abri o zíper do saco, senti um cheiro diferente. Não era um cheiro de decomposição, era um cheiro leve, suave, mas fresco, como terra molhada misturada com flor. Eu não sei explicar direito o que eu senti. O homem parecia ter uns 40 anos, roupas limpas, unha parada, barba feita, alguém que cuidava da aparência. Mas o estranho era o rosto. Ele tinha um roxo muito discreto na região do pescoço. Não parecia estrangulamento, parecia pressão, como se tivessem segurado o pescoço dele só com a ponta dos dedos, sabe? Mas sem força demais, só o suficiente para poder deixar a marca. O mais bizarro é que não tinha nenhuma sujeira nos pés. Lembre-se, ele foi encontrado na lama, de bruços, em um barranco. Ou seja, alguém colocou ele lá. Ou ele estava em outro lugar antes de ser largado por ali. Isso já deixaria qualquer um desconfiado. Quando eu fui tirar a camisa dele, notei que o peito estava morno. Não quente, morno. Mas isso não era normal depois de algumas horas. Parei por alguns segundos, toquei de novo, tentando achar uma explicação lógica, e aí foi que eu senti. Um pulso fraco, como se tivesse batido uma vez, mas só uma. Eu me afastei na hora, cheguei a olhar para o rosto dele, esperando algum reflexo muscular, mas nada. O corpo já estava completamente rígido e em processo de livor. Aquela batida não fazia sentido nenhum. Eu fiquei parado, respirando fundo, tentando me convencer de que era a minha mão tremendo, mas a minha mão estava firme. Eu trabalho com precisão e não tremo assim. Enquanto preparava os instrumentos, ouvi um ruído baixíssimo vindo da mesa onde o corpo estava. Não era de movimento, era um som de ar passando pela garganta, uma espécie de... Corpos podem soltar preso, podem sim, mas geralmente é logo ao serem movimentados, e ele já estava ali há mais de 20 minutos. Mesmo assim, me aproximei devagar, com a lanterna do celular apontada para o rosto dele. Foi então que percebi uma coisa que me deixou sem reação. Os lábios dele estavam molhados, reflexo de saliva. Naquele momento eu percebi que o corpo não estava se comportando como um cadáver, mas também não tinha sinal de vida. Era como um estado entre os dois, de alguma coisa presa ali. Enquanto eu anotava as características físicas, houve uma coisa que fez o meu sangue gelar. Não deixa ela voltar. A voz era baixa, quase um sussurro, mas eu ouvi claramente. Não vinha de nenhuma sala do lado, vinha dali, da necrópsia. Eu virei devagar, mas o corpo estava na mesma posição, com os olhos fechados e a boca entreaberta, imóvel. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Repeti alto, sem coragem de chegar perto. Quem tá aí? Silêncio. Por alguns segundos, até eu ouvir de novo. Não deixa ele voltar. Só que dessa vez parecia vir debaixo da mesa, como se alguém tivesse deitado no chão. Eu recuei com tanta força que bati nas gavetas de aço atrás de mim. Criei coragem e me aproximei do corpo. Queria verificar se havia alguma tentativa de respiração, algum movimento, alguma coisa. Foi quando percebi algo no pescoço dele que tinha mudado. Lembra das marcas roxas como se fossem dedos? Agora estavam mais escuras, mais definidas, marcadas com precisão. Como se durante aqueles minutos em que eu virei as costas os dedos tivessem apertado ainda mais forte, ou como se alguém ou alguma coisa tivesse repetido o movimento. Mas aí aconteceu uma coisa que acabou comigo de vez. A boca dele abriu, lenta, muito lenta. Não tinha nenhum fluido saindo, nada físico, mas saiu um som, um sussurro fraco, arranhado, impossível de reproduzir direito. Parecia uma mistura de tentativa de palavra com ar preso, algo como abra. Eu dei um passo para trás e ele completou, não. Foi nesse momento que a lâmpada do teto explodiu. Ela não queimou, ela explodiu. A sala ficou escura. Só se ouvia a minha respiração acelerada e o som constante de algo respirando junto comigo, bem perto, muito perto. Eu corri até o corredor, peguei a lanterna de emergência e voltei desesperado, pronto para ver o impossível. Mas quando a luz iluminou a mesa, o corpo estava exatamente como antes, com a boca fechada, com as marcas como estavam no início, nada fora do lugar, como se absolutamente nada tivesse acontecido. O símbolo de lividez era o mesmo. A rigidez era a mesma, mas o peito dele agora estava frio, gelado, como deveria estar.
preenchi o relatório como achado cadavérico sem sinais aparentes de violência. Mentira pura. Eu não ia colocar no papel que o morto tentou falar comigo. Desde aquela noite, quando eu acordo, entre 2 e 3 horas da manhã, eu tenho a sensação de que tem alguém ali parado no corredor, do lado da porta do quarto, só escutando, esperando eu chamar. E toda vez que eu passo em frente ao espelho do banheiro, eu sinto um bafo fraco na minha nuca, como se alguém estivesse sussurrando: "Não deixe ele voltar." E aí, galera, o que vocês acharam dessa última história aqui de IML? Cara, assim, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu li dessas histórias ali, outras também, eu pretendo trazer outros relatos para vocês aqui de IML. São pessoas que têm alguma coisa ainda na Terra, né, cara, que prende elas aqui, que não deixa elas saírem desse plano. E são pessoas assim que têm o espírito perturbado, né, que ficam aí vagando, tentando talvez buscar uma resposta que elas não conseguiram obter durante a vida. Eu sempre fico meio assim quando eu ouço essas histórias de ML, porque são sempre corpos que guardam algum mistério, guardam alguma história ali meio oculta, sabe? E eu acho que no meio disso dá pra poder ter muita coisa bizarra aí que fez ele não ser um cadáver normal, né, no final das contas. Mas eu quero saber de você. Você tem alguma história, conhece alguma história? Deixa aqui pra gente nos comentários, como eu já falei. Pode ser um tema para um próximo vídeo aí, beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like pra gente continuar trazendo novos conteúdos pra vocês toda semana. Isso ajuda muito a gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui!